Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, grandioso é o grande eu sou. Ele nos sustenta, Ele nos mantém, até aqui nos sustentou Ele. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles cuja confiança está no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. E pela submissão do coração, do qual Deus o enviou, ele cumpriu todo o propósito, como ele disse: Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim ele cumpriu todo o propósito. A Bíblia diz que o varão que controla a sua boca é perfeito, e ele em nada tropeçou. Ele é o único elo da perfeição, o unigênito do Pai, que nos adota como filhos do Deus vivo, a unidade da fé, do qual tornamos edifício do Deus vivo, casa do Deus vivo, lavoura do Deus vivo. E quando seguimos na obediência, tornamos a própria justiça de Deus. Isso nos é imputado como justiça. Aqueles que seguem aquilo que o Pai disse: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E aquele que faz a vontade do Filho, do qual ele disse: ide anunciai o Evangelho a toda criatura, a todo o mundo. Além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. E assim nós perseveramos. Hoje ele está nos falando sobre existem consequências para aqueles que seguem na inobservância da lei e aqueles que a conhecem e praticam. Porque antes mesmo dos mandamentos havia uma ordenança ali a Adão, que foi-lhe reportado que podia comer de qualquer daqueles frutos ali do jardim do Éden, com exceção da árvore da ciência do bem e do mal. Essa era a ordenança. E houve a desobediência de um simples ponto, simples, mas desobedeceu. E por conta disso entrou o pecado, entrou a morte. A morte, a primeira morte, é a confirmação de que todo homem é pecador segundo Adão. Mas segundo o segundo homem, segundo Cristo, que a Bíblia diz que através dele superabundou a graça, através dele se paga a dívida que o homem tem dos seus pecados. Nova criatura e tem que perseverar, não pode voltar mais sobre o jugo da escravidão. Como ele diz: tomai sobre vós a minha canga, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque não pode retroceder, ele não agrada daqueles que retrocedem. E quando foi instituído os mandamentos, os 10 mandamentos, 5 são em relação à divindade, a obediência em relação à divindade, e os outros 5 em relação ao próximo, do qual Jesus disse o grande mandamento. Em relação ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Em relação ao Senhor, nosso Deus, amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses. Porque aquele que ama a Deus no entendimento, ele sabe que o entendimento do alto, ele desvia do mal. Como ele sabe, está escrito: não fará para ti imagem de escultura, adorarás somente o Senhor teu Deus. Assim como aquele que ama o próximo, ele não rouba, ele não mata, ele não cobiça.
aquilo que é do próximo. Pelo contrário, ele compartilha com os órfãos e as viúvas, com os necessitados, aonde a Bíblia diz que pela graça, ainda que se tropece em algum ponto, sois justificados, mas pela lei, se tropeçar em algum ponto, está cometido desobedecer a todos os mandamentos. A inobservância, a desobediência aos mandamentos, em Apocalipse nos diz: tudo aquilo que retirares desta profecia, retirarei o direito da cidade santa, da árvore da vida, riscarei o nome do livro da vida. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, eu lhes acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Aonde aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição, para a corrupção, como nós sabemos, aqueles que seguem nos vícios, nas prostituições, nos adultérios, nos roubos, nos homicídios, a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, criou macho e fêmea, que passar disso é procedência maligna. Existe uma consequência para aqueles também que seguem, a não ser segundo aquilo que Deus determinou. E assim, são muitas as ciladas, Ele disse, já desde o início: domine sobre as plantas. Muitos são os que são dominados pelas plantas, como da cana de açúcar extraído as cachaças, aonde ficam viciados, a cevada, da onde é feito as cervejas, o tabaco, o fumo, os cigarros, os vícios, que há consequências para aqueles que permanecem segundo os vícios, a cocaína de um arbusto, a maconha também de uma planta, os remédios para controlar as ansiedades, as dores no corpo, os antidepressivos, todos extraídos da planta, e o homem se torna dependente dos medicamentos. Nós não podemos aceitar viver uma vida miserável, uma vida de consequências por a inobservância dos mandamentos, a desobediência, que causa de consequências. Temos que estar buscando aquilo que Ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade, aquilo que Ele diz que todo aquele que se arrepender, dos seus maus caminhos, Deus concede deliberadamente a sabedoria do alto, o entendimento para desviar do mal. Ele nos concede, Ele agrada daqueles que achegam até Ele, primeiramente com fé, chega até Deus crendo, e Deus nos atrai até Cristo quando há o arrependimento, quando há um desejo por mudar de comportamento, e Deus nos purifica, nos santifica, nos enviando o Espírito do Filho amado, aonde nós ouvimos o Espírito Santo constantemente, e Ele nos direciona nos caminhos que devemos seguir. A Bíblia diz que o Espírito Santo o mundo não compreende nem o vê, assim como ninguém sabe de onde vem o vento e para onde vai o vento. É um mistério, mas aquele que o tem, ele o sente, ele ouve as suas advertências, ele persevera,
no caminho, ele persevera ouvindo as advertências. Por isso o Espírito é reto, porque nós não desviamos nem para a esquerda e nem para a direita. Nós andamos sem solicitude com esta vida, da qual ele nos ensina. Não vê os pássaros que não têm celeiro, não trabalham e nada lhe falta. Não vê os lírios no campo que não tecem nem fiam. Nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente. O Pai, que é o agricultor, cuida, quanto mais vós, que sois chamados de filhos, aqueles que encontram adoção através de Cristo, da qual, através do único Filho unigênito do Pai, nós somos feitos filhos por adoção. Somos enxertados na videira verdadeira, como ramo dos ramos, no qual nós perseveramos anunciando a verdade, porque ele diz que aquele que aprende dele, além a sabedoria é válida para salvar a alma daquele que o possui, e ainda para anunciar aqueles que estão escravizados com uma mentalidade segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Cabe a nós instruí-los a viver segundo a luz opera em nós, a sabedoria. As trevas significa ignorância, onde muitos estão mergulhados nas trevas por não conhecer a luz, a verdade, que é viva e eficaz, aonde Jesus diz que ele não veio condenar, mas ele veio para salvar aquele que está rumo à condenação. Mas se não reconhecer que precisa de conhecer mais dele, que precisa prestar mais atenção em sua palavra, não há como, porque é necessário chegar neles crendo, é necessário haver uma vontade de conhecê-lo, e a chegar e pedir, e ele concede deliberadamente a qualquer um que chegar a ele querendo essa sabedoria, querendo mudança, querendo que o coração de pedra seja transformado num coração de carne, querendo que ele conceda o espírito reto e inabalável, porque existe a promessa, que ele iria tirar toda a dureza do coração e restaurar no coração de carne. Ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Não teria necessidade mais de que ninguém ensinasse de quem seria, quem é Deus, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o Emanuel, Deus conosco, o Pai de multidões, a semente de Abrão, da qual ele passou o seu nome para Abraão, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque os patriarcas operaram segundo a fé, mas muitos são os que seguiram segundo a lei de Moisés, do qual na parábola do rico e Lázaro, ali quando há um diálogo daquele que foi sepultado, rico, e de Lázaro que os anjos o levaram, ali querendo que avisasse aos seus irmãos que ainda estavam vivos para que viesse se arrepender, mandasse alguém dos mortos, aquele que estava com a língua ressequida, aquele que usufruiu o melhor da terra e agora passava por tormentos, já aquele que comeu as migalhas do seu patrão, que caía na mesa do rico, já estava usufruindo o melhor, a terra celestial, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos.
disse, deixa, eles têm a lei de Moisés e os profetas que os ouçam. E Jesus, a palavra nos diz, né, que quando Isaías fala quem creu em nossa pregação, e se não houver quem enviar, e ali foi dito, né, que até mesmo dessas pedras suscitaria filhos de Abraão, filhos da fé, do qual nós perseveramos segundo a fé, não segundo homens naturais que perseguem os de fé. A grande evidência daqueles que perseveram segundo a fé opera em nós não são os dons, porque os dons são irrevogáveis, e muitos que estão a forma correta é segundo o amor, muitos que não estão segundo o amor ainda possuem os dons, porque ainda que se naufrague na fé, Deus, ainda que esteja vivendo infiel, Deus continua fiel, Ele não lhe retira aquilo que lhe concedeu. Mas já não se opera segundo a forma correta, que é segundo o amor, e todos os dons irrevogáveis cessarão, os dons de profecia, tudo cessará. Mas o amor permanece, o amor é eterno, o amor ágape, o amor que nos constrange, o amor condicional, no qual nós devemos perseverar sempre, porque Deus nos concede a paz que excede todo o entendimento, no qual nós guardamos o nosso coração, os nossos pensamentos em Cristo Jesus, e assim nós perseveramos. Dessa forma sois cumpridores do mandamento, aqueles que observam e praticam, sejais ouvintes e praticantes do Evangelho. O Evangelho que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, aquela que permanece firme, aquela que permanece segundo o autor e consumador da nossa fé, do qual ele é o cabeça da unidade da fé, a noiva que alcançará o casamento com o marido espiritual, o mesmo marido que Abraão, Isaac e Jacó creram, onde Abraão saiu de uma terra distante para alcançar a Jerusalém jubilosa dos milhares de anjos, abandonou o paganismo, segundo seus pais seguiam, para crer naquele Deus do qual falava com ele. Ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. Mas não são todos os que creem. A Bíblia diz também de vários homens que amaram mais o prêmio da injustiça. Isso é grande, a queda e a ruína, como nos dias atuais, qual a Bíblia diz: quando ele viesse, por acaso encontraria fé sobre a terra, porque muitos naufragaram, porque ainda que tenham os dons irrevogáveis, estão acumulando iniquidade sobre iniquidade, do qual a sua fé já naufragou há muito tempo, porque obras e fé caminham lado a lado. Se não se persevera nas obras de justiça, já não se tem a fé. Segue segundo o entendimento de próprios olhos, segue segundo as suas próprias vontades, o qual não se desvia do mal, não se alcança o cumprimento da lei, que só é possível pela fé. A fé de maneira alguma veio para anular a lei, mas a fé é cumpridora da lei. Pela fé sois salvos, sois cumpridores. E para permanecer na fé participante do início ao fim, tem que se apresentar como obreiro aprovado, manejando bem a palavra da verdade, cingindo os lombos, a cintura com a verdade, revestindo o capacete da salvação, usando o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno. Usai sempre as armas espirituais da nossa milícia, que são
poderosos para destruir das fortalezas, dos principados, através da oração, do jejum, da vigilância, estando sempre atentos àquilo que o Espírito diz das igrejas. Aquele que tiver ouvidos, que ouça e atentai, porque os dias são maus, dias de apostasias, dias de esfriamento, aonde em Efésios, na armadura do cristão, Efésios 6, versículo 10 em diante, nos diz que nós temos que ficar firmes, resistindo o dia mau, e depois de havido feito tudo, continuar firmes, sujeitando a Deus, a Cristo, e resistindo ao diabo, ele fugirá de vós. Porque quando assim perseveramos, há mais esperança para aqueles que perseveram, santificando e purificando, por meio do lavar da água da palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante, penetra o íntimo, sonda o intento da mente e do coração. E em mais um dia perseverais, segundo a vigilância, a oração, meditando na sua palavra de dia e de noite. Um dia com graça, com sabedoria, com a confiança, a esperança no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.